Rodrigo. Para a gente é um prazer estar com vocês essa noite e poder compartilhar uma palavra em cima de Josué. Josué 6 é um texto conhecido de todos, mas eu acredito que Deus é um Deus que traz coisas novas sempre. Amém? E a gente vai estar... Hoje é dia 6, né? Mas a gente vai estar abrindo as nossas Bíblias lá em Juízes 11, 6, 11. Fala o seguinte: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Isbazrita. Aí Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te mandei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás o medianita como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que aqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito de bolos asmo, de uma efa de farinha de carne, pôs no cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmo, põe-o sobre esta penha e derrama-lhe em cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmo. Então subiu o fogo da penha, consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai, seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Até o dia de hoje, este altar está em Ofra e pertence a Besrita. Esse texto é um texto bem interessante, porque Gideão, ele estava vivendo um momento muito complicado, né? Ou seja, o que ele estava passando era aquilo que era fruto da realidade dele, né, naquele momento. Eu lembro que, né, quando a gente conheceu a igreja, lá em... Ai, tem uns 97, nós conhecemos o primeiro contato com vocês, a gente estava indo para os Estados Unidos. E a gente ia aprender inglês nos Estados Unidos, e de lá a gente ia direto para a China, que a gente ia traduzir a equipe. Então era um desafio. Na verdade, ia casar, a gente ia casar, que já era um desafio, né? A gente não tinha nada na época. Depois a gente tinha que viajar para os Estados Unidos, aprender inglês e ser capaz de traduzir a equipe na China. Olha que desafio. E assim, Deus milagrosamente, gente, nosso casamento foi assim, uma coisa, né? Em outro momento a gente vai contar esse milagre, né? Mas assim, a parte, né, que vocês entram, é quando vocês entram como parceiros nossos, nessa visão de Deus fazer algo novo ali na China, e a gente sabia da parada, tipo assim, olha, ele vai dar uma paradinha nos Estados Unidos, porque a gente precisa do inglês. Né? Não tinha ninguém para traduzir na época, na equipe, só tinha um casal e ele estava muito seguro, e a gente falou assim, não, a gente vai pegar desafio, a gente vai aprender, a gente vai ajudar a equipe a desenrolar o trabalho. Mas o que eu quero falar foi que quando nós, né, pegamos o avião, que nós descemos para entrar nos Estados Unidos, né, é uma situação complicada, porque você não tem segurança de nada. Você está com visto na mão, mas você sabe que se eles negarem, você volta. Não tem como provar. E a gente não tinha dinheiro, né?
Porque eles perguntam, né, o que você está levando? A gente não tinha dinheiro. A gente tinha, acho que, $100. Era mais ou menos um lance assim. Mas eu lembro que a gente chegou, desceu, a gente aquela preocupação, e a gente sempre trazendo a memória, Deus é fiel, Ele que está no comando, Ele que está mandando, e a gente tem que trazer sempre a nossa história. Se Deus foi fiel, a gente vai lá no passado. Se Deus foi fiel, naquele momento, Ele vai ser nesse momento. Mas que mesmo assim o nosso coração estava, sabe, aquele tremer. Foi Jesus, de agora em diante é o Senhor, a gente não tem controle mais. E a gente ficou lá, seguindo o fluxo. O povo desceu, a gente desceu também. O povo foi entrando naquelas filas, são várias filas que vai entrando para pegar a permissão para entrar. E a gente estava lá, né, olhando para Jesus, e eu olhava para a Silvana, e aquela multidão era muita gente que estava ali tentando entrar. Vários aviões chegaram na mesma no momento, assim. Então a fila estava enorme. Mas uma mulher que trabalhava no aeroporto, ela toda vestida de alguém que trabalha ali no aeroporto, chegou para a gente e perguntou: e vocês? A gente falou que tinha chegado, que a gente queria entrar. Ela conversou com a gente e falou bem assim: tá vendo aquela fila, aquele rapaz ali? A gente não falava inglês e ela era hispânica. Ela falava espanhol, a gente falava espanhol, então ela conseguiu falar com a gente assim: olha, tá vendo aquele rapaz ali? Você pega aquela fila. Então, eram várias filas. E ela só falou isso: olha, vai para lá e fica naquela fila. A gente ficou na fila, foi andando, né? E a gente começou a andar e chega perto do cara nervoso lá, aquela coisa toda. O rapaz super simpático. Ele não faz pergunta nenhuma sobre dinheiro, se a gente tinha cartão, se tinha dinheiro, não pergunta nada. Ele fala para a gente, fez até uma coisa para divertir a gente, ele viu que estava tenso, e ele fala assim: bem-vindo aos Estados Unidos. Carimba e a gente passa. A gente vai saindo, quando a gente está saindo, ela aparece de novo e chama a gente assim: vem aqui, deixa eu ver. E a gente mostrou o passaporte para ela olhou e ela falou para a gente assim: ele errou. O visto de vocês tem que ser de 1 ano, ele deu de 3 meses. Volta lá e pede para ele consertar. E a gente voltou lá, ele consertou, e quando a gente voltou, não achou mais a mulher. Para mim era um anjo de Deus, em forma de uma latina, para nos colocar lá dentro. Sabe, quando a gente viu aqui, falou: não, Deus, você está nisso. Porque a gente precisa que Deus esteja nos mostrando, sabe, que Ele está com a gente o tempo inteiro. E Gideão, ele vivia num contexto complicado. Eles estavam debaixo da pressão dos medianitas, e quando eles iam e pegavam a colheita, os medianitas entravam e levavam tudo. Então Israel estava muito pobre, e Gideão estava fora do horário, fazendo tudo escondido, numa tentativa de conseguir fazer sem ninguém ver, sem os bandidos ver, e está lá no lagar rapidinho, tentando correr. E de repente, o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim, né? Homem valente, né? O texto é bem interessante, porque ele coloca numa situação que ele não conseguia. O Senhor é contigo, homem valente. Eu fico pensando assim que Gideão olhou para trás, tentando ver se tinha outra pessoa atrás dele. Porque ele não era valente. Ele olhava a história dele, o contexto dele. E o contexto dele que ele vivia era esse. É prisão, fuga, corre, estamos pobres, estamos sofrendo. E ele tinha um detalhe a mais, porque ele relata: olha, eu sou das tribos a mais pobre. E de toda a tribo eu sou ainda o pior da minha casa. Então, ele tinha todo o contexto que dizia para ele que ele não era nada. E quando ele escuta, é um confronto para ele, vindo de quem veio. O Senhor é contigo, homem valente. E muitas vezes nós somos confrontados com isso, porque a gente olha para nós e a gente não vê nada, porque a gente se baseia naquilo que a gente conhece. E o que a gente conhece muitas vezes é o quê? É uma história não muito agradável. Né? Eu estava ouvindo um testemunho de uma garota, e ela contando, né? Ela dá um testemunho que ela não sabia porque que ela era toda cheia de problema. Uma autoestima baixíssima.
E ela, assim, terrível, ela queria servir ao Senhor, mas ela não conseguia fluir naquilo que ela queria, porque ela olhava para ela e se sentia tão indigna, tão pequena, sabe? E ela tinha um conflito, porque Deus queria usá-la, mas ela não sabia o que fazer. E um dia, ela vem na memória dela, Deus traz de volta a memória dela, ela sendo abusada pelo pai. E ela voltou uma memória que estava perdida. Ela era muito pobre e vivia todo mundo no mesmo cômodo, sabe? Todo mundo junto. Mas foi tão traumático para ela que a mente dela bloqueou. E quando veio para ela a memória, e ela conseguiu lembrar desse detalhe, e só veio para ela, sabe, um turbilhão de emoções. Porque estava lá dentro, estava escondido, estava oculto, estava preso, e ela não sabia, e ela era um reflexo desse sentimento oculto. Sabe, mas quando Deus viu que era necessário que ela lembrasse, foi muito interessante, ela conseguiu recuperar a vida dela. Ela conseguiu em Deus perdoar, ela conseguiu em Deus mudar, e ela conseguiu entender quem ela era. Assim, por isso que eu sou assim, por isso que eu sou desse jeito. Ela não queria deixar que ninguém tocasse nela, ninguém podia tocar nela. Homem não podia encostar nela, ela não sabia por que ela era assim. Mas quando ela teve a memória de volta, ela entendeu que algo dentro dela tinha quebrado ela internamente e mostrava uma coisa que não era verdadeiro. Então, o que acontece? O contexto que a gente vive, muitas vezes, ele nos engana, ele fala que a gente não é, ele fala que a gente não pode, ele fala que a gente é incapaz, e a gente tem um conflito, porque Deus está dizendo, olha, você é amada, você é amado, e a gente olha para a gente e fala, aonde? Eu não mereço o amor de Deus. E Deus fala, você é a minha preciosidade, e a gente olha para a gente e fala, eu não valho nada. E Deus está falando algo e a gente está sempre tendo esse conflito, porque internamente a gente está deixando que a circunstância ao nosso redor defina quem a gente é, defina quem a gente. Então, quem nasce nessa época, imagina. Né? Eu estava conversando com o Silvano hoje, os jovens de hoje, gente, quando eu era criança, eu pensava no futuro. E o meu medo do futuro era assim: será que eu vou ser rico? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ser pai? Será que eu vou ter um bom emprego? Eram essas nossas preocupações. Será que eu vou conseguir ser o que eu desejo ser? Mas quando a gente olha a geração de hoje, eles nem sabem se vai ter mundo para ele. Porque eles abrem a internet, eles escutam a TV, as notícias é o quê? O mundo está acabando, a água está acabando, está tudo acabando. E você vai ficar e assiste um filme. O filme dos fins dos tempos é tudo um deserto, é seca. Eles não têm sonhos. Por isso que muitos deles querem viver o hoje, porque para eles não existe amanhã, porque o contexto de vida hoje é esse. Aí você acrescenta o coronavírus. Aí o negócio complica, porque que mundo é esse que eu vivo? E eles vão absorvendo muitas informações. Então, é isso que aconteceu com a gente. De maneira diferente do passado, pela nossa história, pela dificuldade, a gente vai tendo uma ideia errada da gente. E qual é o trabalho de Deus? Fazer a gente descobrir quem a gente é de verdade. Ele quer restaurar a identidade nossa. Então, ele estava olhando para Gideão, ele fala, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão, ele tem as perguntas. Porque quando você olha para você e você não acha que é capaz, você quer saber, né, muitas coisas. Né? Gideão, ele começa a pensar numa história errada que ele tinha. E ele pergunta, mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ou seja, ele começa a questionar se o Senhor o que foi que nos contaram nossos pais, que o Senhor nos tirou do Egito com maravilhas. Ele vai falando, mas por que o Senhor nos abandonou? Então ele não tinha nem condição de olhar para ele e ver um final, porque ele estava olhando o contexto e o contexto errado.
Só se você olhar lá no versículo 6, em Gideão, em Juízes 6, tem a resposta. Já tinha a resposta. Deus tinha dado a resposta, só que Gideão não tinha visto a resposta. Ele não tinha observado o que Deus tinha falado. E lá no 6 começa assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos benianitas por 7 anos. Muitas vezes a gente fica tentando achar, né? Que a gente tem que achar um culpado. Por que está dando tudo errado? A gente tem que achar um culpado, por que não funciona? E a gente até tentado jogar para Deus. E a gente vai, olha, você fez isso, eu ouvi isso, por que não acontece hoje? Só que também Deus tinha colocado lá no verso 6:10, né? Ele mandou um profeta, na verdade. Lá no 8, né? 6:8. O Senhor lhe enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor de Israel, eu que vos fiz subir da terra do Egito e vos tirei da casa de servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, os expulsei diante de vós, vos dei a sua terra e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Qual era o problema que estava acontecendo com Gideão? Ele vivia num povo, no meio de um povo, que deixou de obedecer a Deus, e pior, quando Deus falou, não quiseram ouvir. Aí a pergunta é, aonde estava Gideão? Neste momento que Deus falou, aonde estava ele? Ele não viu, ele não ouviu, ele não percebeu. E o que acontece com a gente? Deus está falando muitas coisas e a gente não escuta. Deus está mostrando muita coisa e a gente não vê. Por quê? Porque a gente está preso na nossa pequenez. Ele olhava a história de Israel sem esperança. E quando ele comparava Israel presente com Israel passado, era com um questionamento. Por que ele nos abandonou? Olha a diferença. Deus não abandonou. Eles abandonaram. Mas dentro de Gideão era, por que você nos abandonou? E por que nos sobreveio? E Deus tinha falado, vocês não estão obedecendo. E quando a gente vive num contexto assim, olha o Brasil, né? A gente olha até, a gente estava orando, passou dia 1º orando, de meia-noite até meio-dia orando, ou amanhã também a gente vai estar orando pelo Brasil de novo. Só que quando a gente olha, parece uma coisa tão gigante, e a gente é tão pequeno, e se a gente não vigiar, a gente já ora sem fé. A gente ora baseado na imensidão do que é o negócio. E a gente esquece que é Deus que faz justiça. Porque Ele é o mesmo Deus. E se Ele tem algo para a nossa nação, Ele vai ouvir o clamor da sinceridade do povo dele. E não só a sinceridade do povo dele, mas Ele vai ver o clamor daqueles que sofrem hoje. E eu sou uma peça nessa engrenagem. Olha que coisa maravilhosa. Você é uma peça nessa engrenagem daquilo que Deus quer fazer. Então eu não posso pensar assim, eu sou só mais um pequenininho. Não. O Senhor me levantou como guerreiro. O Senhor te levantou como mulher de Deus, homem de Deus, nessa geração, nessa história corrompida, nessa história, para ser diferente. E a única coisa que ele pede é o quê? Confie em mim. Você é valente. E qual é o nosso trabalho? O nosso desafio é não basear a nossa identidade nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas colocar a nossa identidade naquilo que ele está falando. Porque ele conhece a gente na profundidade. Ele conhece a gente naquilo que nós somos, da maneira que ele criou para ser. Quem é a Adriana de verdade?
Talvez a Adriana olhe para ela e não sabe quem é aquela Adriana que Deus criou para ser. Né? Quem eu sou? Quem Deus me criou para ser? E eu digo, muitas vezes eu estou vivendo uma versão minha, mas não é a totalidade. E Deus, ele quer que a gente entenda que ele quer nos chamar para viver em totalidade. E para mim viver na totalidade dele, eu tenho que acreditar naquilo que ele está dizendo que eu sou. Quem eu sou? Nele. Não quem eu sou na minha história. Não quem eu sou. Porque se eu fosse olhar a minha história, eu jamais iria viajar. Se eu fosse olhar a minha história, eu jamais iria fazer o que eu fiz. Eu jamais iria crer no que eu faço. Eu era super tímido, eu era a criatura mais tímida da face da terra. Eu era aquele tipo que não tinha coragem nem de olhar nos olhos de alguém, imagina! E olha quem Deus escolheu. Porque ele olhava para mim e ele via aquilo que eu não conseguia ver. E qual foi o trabalho de Deus? Me fazer enxergar. Me fazer enxergar quem eu sou. E eu não sou. Imagina se Davi fosse olhar a história dele. O que Deus falou para Davi? Eu te tirei de trás das malhadas. De trás dos rebanhos. Eu te tirei ali. Você não tinha ideia. Só que ele era um rei. Um rei atrás das ovelhas. E quem eu sou? Então eu não posso olhar minha história e deixar que a minha história, complicada ou não, boa ou não, venha definir quem eu sou em Deus, mas eu tenho que deixar a voz de Deus me afirmar. Então, para mim, a história de Gideão é muito mais do que Deus libertar Israel. Eu vejo um amor de Deus tão grande, tentando trazer de volta para Gideão a identidade dele. Porque ele fala para Gideão, olha, você vai derrubar os ídolos, né? Você vai derrubar Baal. E ele tinha que, Deus dá todo o trajeto para ele. Pega os bois do seu pai, vai lá, derruba, né? E sacrifica depois. E a Bíblia fala, depois você pode ler, que ele ficou com tanto medo que ele fez de noite. Ele não teve coragem de dia, ele fez de noite. E quando chegou de manhã, que as pessoas veem o ídolo, né? Baal derrubado, e tentam investigar e descobrem, olha, foi Gideão. E vão na casa do pai dele, põe ele para fora para a gente matar. E o pai fala dele, quem colocou vocês juiz entre Baal? Se ele ofendeu Baal, que Baal julgue, né? E o povo entendeu. E o nome dele mudou. Começou a ser chamado, acho que Jurubaal. Acho que esse é o nome dele, se eu não estou errado aqui que eu li. Eu acho que é Jurubaal, porque Baal contende com ele. Ele mudou de nome. E quando ele começa a ver essas coisas, ele vai entendendo aquilo que Deus está fazendo. Ele vai acreditando, ainda com medo, ele vai crendo, mas ele vai acreditando naquilo que Deus está falando. Porque Deus falou assim, vai na tua força. Vai na tua força. Por isso que ele questiona, né? Mas como? Como que eu posso ir na minha força? Né? Aí Deus fala para ele assim, olha, se eu estou contigo, né? Porque ele fala, né? Lá no verso 14, né? Então virou o Senhor para ele e disse, vai na tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Ou seja, você é a pessoa. Você é o que eu quero. Tinha tantos homens naquela época. Provavelmente tinha muitos guerreiros naquela época. Provavelmente na mente de Gideão existia muita gente capacitada, treinada, capaz. Só que Deus, ele quer a pessoa certa. Deus, ele tem a pessoa certa. Ele usa quem ele quer, como ele quer, da forma que ele quer e da maneira que ele quer. E a gente só tem que acreditar que se ele está falando, para mim, é porque eu posso ser resposta.
É porque eu posso responder. E você vê que ele está tão em conflito, né? Que ele fala assim: ah, Senhor meu, como vou livrar Israel? Ele olhou para ele e ele fala: eu sou pequeno, eu não tenho capaz. Só que aí Deus fala fortemente para ele: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Olha que diferença. Você não caminha sozinho. Eu não sei quais são os nossos desafios, né? O seu desafio. Eu não sei o que Deus tem te desafiado na tua vida, no teu dia a dia. Só que ele está falando para você, olha, eu sou contigo. Gideão não conseguia ver Deus com ele, mas Deus falou assim, olha, eu não estou contigo, não sei o que estou mandando, já que eu estou contigo, ferirás como se fosse um só homem, imagina! Deus, ele fala, a diferença toda é que eu tenho que entender que não sou eu. Não é você que vai fazer diferença. É ele contigo. Ele com você. Deus, ele ama nos convidar a participar com ele. Ele ama nos desafiar a caminhar com ele, mas eu tenho que deixar, não, a minha história não tem que me complicar. Eu lembro, eu tinha um amigo aqui na Jocum, ele foi missionário, e ele falava para mim assim, olha, eu tenho uma dificuldade imensa de confiar em Deus. Imagina, aqui dentro. E ele abriu o coração para mim, falando assim: olha. Aí ele me contou a história dele. Você vai achar engraçado. Quando ele era pequeno, ele é filho de pastor, nascido em um ambiente totalmente cristão. E ele queria uma bicicleta, ele era criança. E ele chegou para o pai e pediu uma bicicleta. E o pai falou para ele assim: filho, pede que Deus te dá. E ele falou que ele pediu, 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 e Deus nunca deu a bicicleta para ele. E ele cresceu com um sentimento que não adianta pedir, que Deus nunca vai escutar ele. E por quê? Porque na história dele, o pai dele lançou uma coisa para ele e não estava aberto para ser resposta. Não estava aberto para ser a resposta da oração do filho dele. Porque Deus, ele quer usar quem está perto da gente. E o pai não sabe o estrago que foi feito na vida do filho. Porque ele chega em missões e ele tem coragem de dizer assim, olha, eu nunca sei quando ele vai responder, porque ele era um reflexo de uma história negativa lá, ele novinho, criança. Mas aquela marca, ele arrastou até a juventude dele. Não adianta pedir, porque a minha oração Deus não escuta. E Deus teve que trazer para ele uma cura, mostrando para ele que ele escuta sim. E ele pôde experimentar depois, mas primeiro ele teve que deixar Deus curar ele lá dentro. Essa pessoa fez tanta coisa para Deus, você não imagina. Mas a primeira coisa que ele teve que ser confrontado é: a minha identidade em relação a Deus está confundida. E ele vai mudando quem eu sou. Aí, queridos, vamos caminhar um pouquinho. Gideão, ele oferece algo para Deus. Muitas vezes, quando essas coisas acontecem, a gente fica tão preocupado em receber de Deus, porque parece que a nossa identidade, né, eu tenho que ganhar. Eu lembro que eu estava na África, fazendo um trabalho na África, de Senegal, e a gente sentou em um local lá, estava reunido. Chegou uma africana bem arrumada, bem vestida, maquiada, e chegou para a gente, no meio da gente, estendeu a mão, pedindo dinheiro. E a gente olhou para ela, ué, ela não é uma mulher com necessidade. Que você vê a diferença na África, é gritante.
Mas ela tinha, no conceito dela, se você é estrangeiro, você tem dinheiro, se você tem dinheiro, eu sou africana, você tem que me dar dinheiro. Porque foi ensinado isso. Então, muitas vezes, a gente tem um sentimento que a gente tem que ter de Deus. E me dá, mas Gideão, nesse confronto, ele fala assim, olha, se é você, gente, eu não sei quanto tempo ele levou para preparar a comida, preparou para fazer, imagina toda aquela refeição, caldo todo, e ele oferece. O que nós temos oferecido para Deus? Mesmo com as nossas limitações. O que é a minha vida? O que eu estou disposto a dar para Ele? Ainda que eu não entenda a grandeza, mas ele entendeu que ele estava tendo um encontro e ele queria ver se é você, me permita. E quando ele entrega para o Senhor, e o anjo manda jogar tudo na penha, e queima, e sobe, ele fica apavorado. Porque ele viu que era realmente o Senhor que estava com ele. Mas o Senhor já vem para ele e diz assim, olha, não temas. Não temas. Não morrerás. Então Gideão edificou um altar. Queridos, aí Deus chega para Gideão e fala assim, tudo bem, vamos, né? Então ele faz uma prova ainda com Deus, vocês conhecem a história, ele coloca a lã, né? Porque o medo dele era tanto que ele continuava ainda com as suas inseguranças. Olha a paciência de Deus. Gente, Deus é paciente e ele tem maior prazer em nos estruturar. Ele tem maior prazer em nos curar. Porque Gideão ainda estava assim, olha, eu vou colocar então a lã no sereno. Se a lã ficar molhada e seca ao redor, ou não for, aí é o Senhor que está falando. Ele acorda de manhã, a lã está ensopada e tudo seco. Ele espreme a lã, aí ele fala, não, olha, não se irrite. Vamos tentar de novo ao contrário, que a lã agora esteja seca e tudo esteja molhado. E Deus faz de novo, Deus trabalhando. E quando Deus fala para Gideão, ó, levanta um exército, e ele levanta o exército, e vem aquela multidão, e Deus fala assim, não, Gideão, é muita gente. Para que não diga que foi eles que conseguiram. Queridos, quando Deus trabalha em nós, Ele nos desafia a fazer coisa de uma maneira que a gente vê que é Ele. Porque Ele quer exercitar a nossa fé. Ele quer exercitar a nossa confiança. Ele quer exercitar em nós e nos levar a entender. Então ele fala para Gideão, não é muita gente, manda embora quem quiser ir. E foi uma multidão embora. E ele fala para Gideão, ainda é muito, Gideão. E ele manda o povo beber água. E quando o povo era assim, olha, aquele que beber, que abaixar e beber levando mão à boca, esse é o que eu quero. Depois você pode ler o texto. Queridos, no final da história, era só 300. Porque Deus não estava só querendo mostrar que ele é um Deus poderoso e é ele que age, porque toda aquela geração de Gideão tinha o mesmo questionamento. Por que ele nos abandonou? Todo aquele povo tinha o mesmo pensamento. Cadê o Deus que tirou do Egito, o Deus da história dos nossos pais? Porque Deus tinha que ser engrandecido. E Deus também, queridos, não era só para mostrar a grandiosidade dele, não. Ele queria mostrar para Gideão, Gideão, você comigo e mais 300 é o suficiente. Fica comigo, é suficiente. Gideão, ele confia no Senhor. Eu sei que já passou do horário, mas só terminando aqui rapidinho. Deus fala para Gideão assim, olha, desce. Ele fala para Gideão, desce para o acampamento dos Obedianitas. Olha o cuidado de Deus. Queridos, Deus está sempre nos falando e nos
e nos preparando. Ele está todo dia tentando mostrar para a gente enxergar que ele é fiel. Ele está todo dia mostrando para a gente que ele não muda, que ele é o mesmo. A gente só tem que entender. E ele falou para Gideão, desce. E Gideão desceu com o moço dele e foi para o acampamento dos medianitas. E é um acampamento enorme. Imagina, ele tem 300 e está um acampamento gigantesco. E quando ele está lá escondido, ele escuta duas pessoas conversando na barraca. E um fala assim, eu tive um sonho. E no sonho eu vi um pão cevado, acho que era um pão cevado, que vinha rolando e ele destruía o acampamento dos medianitas. E quando ele escuta isso, porque o outro, assim, ó, Deus é incrível, que ele já mostrou o sonho e já trouxe a revelação. E ele fala assim, é a mão de Gideão e o Senhor está com ele. As pessoas viram que Deus estava no negócio. A fama de Gideão não estava somente aonde ele estava. A fama de Gideão tinha entrado no meio dos Benianitas. Lá no meio deles, ele sabia que ele não era um simples homem, mas o Senhor era com ele. Queridos, a diferença em nós é isso. Temos que ter o Senhor conosco. Não faça nada segundo aquilo que você acha que tem que ser, mas faça aquilo segundo o que ele está falando. Porque se ele precisa só de você, vai ser só você que ele precisa. Se ele precisa de você e mais 10, é só isso. E Gideão, quando ele levanta, ele era um homem diferente. Não só por causa da libertação que veio, mas é porque Deus mostrou que Gideão, ele era valente. Ele mostrou que Gideão era uma pessoa que ele podia confiar. Creia naquilo que Deus te fala. Creia naquilo que Deus te fala. Não deixe a tua história mentir para você. Não deixe o teu passado enganar você. Não deixe o diabo estar reafirmando coisas que não são reais. Porque Deus sabe quem você é. E se ele fala que você é forte, é porque você é forte. Se ele fala que você é precioso, é porque você é precioso. Se ele fala que ele te ama, é porque realmente ele te ama. Se ele fala que você é digno, é porque você é digno. Temos que aprender a permitir que o Espírito Santo revele em nós a nossa identidade. Quem é o Renato original? Quem é a Andréia original? Quem é a Sueli original? Quem é a Sônia? Quem é a Lurdinha original? Quem são? Quem é? Quem é a Silvana, né? Quem sou eu, original? Porque a gente fica vivendo uma imitação. Deus, ele não trabalha com imitação. Deus não trabalha com made in China. Deus trabalha com verdadeiro, com original. Made in heaven. Silvana está falando aqui, made in heaven. Você foi feito no céu. Made in heaven. Seja quem Deus te chamou para ser. E não permita que as circunstâncias, nem o diabo, roube de você de viver em totalidade. Porque você é guerreiro, você é vencedor, você é capaz e Deus tem muito para fazer, para realizar através de você. Amém? Podemos orar? Amém. Oh, Espírito Santo, queremos agradecer porque você é tão paciente, você é tão
amoroso, e o Senhor tem tanta paciência em esperar a gente se posicionar. Nos ajuda, Espírito Santo, a cada dia, a viver aquilo que somos chamados para viver. O Senhor nos leva a viver a intensidade. A gente fala tanto dos céus, a gente fala tanto daquilo, da eternidade, e parece que a gente olha para a eternidade como algo tão longe, só que o Senhor nos chamou para viver ela hoje. Viver neste momento, essa eternidade, sendo que nós somos do Senhor, nos ajuda, abre os nossos olhos, Espírito Santo, para enxergar, te damos liberdade, restaura. Amém. Restaura a identidade nossa. Nos perdoa, porque muitas vezes nós estamos aceitando as vozes mentirosas. Verdade. Nos perdoa, porque muitas vezes estamos vivendo as mentiras que foram coladas. Nos ajuda a viver a liberdade em Ti. Restaura-nos, Senhor. Queremos viver completos, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor traga vitórias, para que o Senhor traga restaurações, para que o Senhor traga mudanças, para que o Senhor traga através de nós, aonde estamos, aonde fomos, oh Deus, aonde o Senhor chamar. Nos ajuda a acreditar, nos ajuda a confiar, e que a Tua palavra seja suficiente para nós. Seja suficiente para calar as vozes mentirosas. Seja suficiente para calar todo engano. Senhor, eu não sou o que aconteceu no meu passado. Eu não sou as coisas que se passaram na minha vida. Eu sou aquilo que o Senhor me chamou para ser. Nos ajuda, Jesus. Cada um de nós a vivermos intensamente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Em mim, desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nenhum modo vai fazer a aliança que eu tenho
verdade que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Pois havia um quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é. Servo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é. Dizendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Amém. Glória a Deus. A gente escolheu essa canção, não é a história de Gideão, né, Rodson, mas a gente viu muito a questão da identidade, né, como você tem falado. Então, essa história é muito forte porque eles sabiam da identidade deles, né? Então, eles tinham no coração deles qual era a identidade deles, e aí a gente sabe, quando a gente tem esse potencial, a gente descobre a nossa identidade, quão poderoso isso é na nossa vida, né? Então, acho que a gente possa ter esse coração, né, de Daniel, com essa certeza, né, que a nossa identidade realmente é essa, e quando a gente tem a nossa identidade com o Senhor, a gente sabe que Ele vai estar conosco perto, né, como na fornalha, né, eles estavam os 4, quer dizer, Deus estava com ele, né, Jesus estava ali com eles, e a mesma coisa, né, quando o Gideão, é que a gente possa descobrir a nossa identidade realmente, e seguir isso mesmo, né, acho que essa aqui é a verdade. Amém. Normalmente, depois da ministração da palavra, uma palavra como essa, a gente tem aí o nosso tempo de pedido de oração. Então, a gente faz uma